Olá, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. E vamos, graças a Deus, a mais um dia para que possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e sermos cheios do entendimento, do conhecimento, para que nos tornemos, sim, pessoas sábias. Antes de qualquer coisa, peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, se você considerar esse conteúdo edificante para você, construtivo para você, e também, se considerar necessário, comente, deixe também alguma pergunta caso surja. Então vamos lá para mais uma porção diária do estudo de Provérbios. Fazendo a recapitulação, o livro de Provérbios é escrito pelo sábio Salomão e contém diversos bons conselhos, diversas orientações para que a gente possa se tornar uma pessoa sábia e que a gente possa, assim, discernir o certo do errado em um ambiente ou um contexto onde nós vivemos, onde o relativismo, o pluralismo e principalmente o pragmatismo está tomando conta de muitas mentes, onde não se ensina uma verdade absoluta, onde não se ensina um único caminho, mas diversos. Então nós temos que entender para que a gente não se confunda, não seja levado por todo o vento de ensino e que podem sim trazer grandes destruições, tanto para nós quanto para toda uma sociedade que é formada, que se inicia através da família. O versículo 1, Salomão ele diz assim: Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Isso é palavras de um pai sábio, dizendo ao seu filho: olha, filho, aprenda o que eu estou te ensinando e nunca esqueça o que eu estou mandando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Escute as pessoas que são idôneas, pessoas que, através de suas ações e atitudes, de fato, podem sim ser chamadas de sábias, porque são honestas, são justas, são pessoas que se esforçam em fazer o bem. Sim, escute o que essas pessoas ensinam. Procure entender o que elas estão ensinando. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. É um esforço, é uma luta constante para que a gente adquira isso. Porque procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. É interessante que certa feita, quando o nosso Senhor envia a Israel o maná, e eles se alimentam daquele pão que descia do céu, Deus disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A sabedoria de Deus é sim o motivo de nós ficarmos de pé. Se nós tratarmos a sabedoria como algo extremamente importante, valioso para as nossas vidas, todas as outras áreas da nossa vida estará em pleno equilíbrio. Quando nós tratamos como prioridade outra coisa, as coisas começam a se inclinar para o mal. Então, o entendimento de Salomão, essa motivação, esse ânimo, essa injeção de ânimo de Salomão procure essas coisas, procure a sabedoria, grite pedindo entendimento, ou seja, entender o que você está fazendo, entender as suas ações. Procure essas coisas como se você estivesse procurando prata ou um tesouro escondido, algo extremamente importante. E Jesus disse claramente que aonde estiver a nossa riqueza, isso também estará o nosso coração. Se a gente estiver com os nossos corações pautados no dinheiro, no patrimônio,
a sabedoria ela fica de lado. Aí como você vai saber discernir, governar, como você vai saber administrar, se você colocou como prioridade não saber, não entender, mas um objeto, um material. E ele diz, olha só, versículo 5: se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo, porque é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Irmãos, entenda uma coisa. Existem leis da natureza. Todos os dias o sol se põe e o sol nasce. E essa obediência a essas leis da natureza por parte do sol, que foi posto para governar o dia, e a lua para governar a noite, essa obediência persistente faz com que a natureza se mantenha em equilíbrio. O problema somos nós e as nossas ações na natureza, que causam desequilíbrio. Quando nós desmatamos, quando nós poluímos o ambiente, tudo isso é um desserviço, é uma imoralidade, são atos imorais contra a própria natureza, pois quebram essas leis e nós somos responsáveis disso. Mas quando nós obedecemos a Deus, quando nós entendemos, passamos a entender o que quer dizer temer ao Senhor, as coisas voltam a ser equilibradas. É quando você olha para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, e você se questiona por que as coisas não estão caminhando da maneira que deveriam caminhar. Como o sol todos os dias se põe e nasce. E assim vai o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo dia. Mas você se questiona por que está acontecendo isso. O problema é que você ainda não entendeu que a sabedoria e o entendimento vêm de Deus. É Ele quem dá a proteção. Quando essas leis são obedecidas, as coisas elas caminham certo, corretamente. Porque o Senhor disse claramente que Ele protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Então a obediência a Deus está atrelada à segurança. Quando isso ocorre, as coisas começam a andar como elas deveriam andar e não em um desequilíbrio. Então, se nós ouvirmos ao Senhor, nós começaremos a entender o que é direito, o que é justo, o que é honesto, e nós saberemos o que nós devemos fazer corretamente em todas as áreas da nossa vida. O problema é que quando nós não entendemos isso, quando nós não procuramos temer ao Senhor, obedecer a sua palavra, as coisas começam a se tornar desequilibradas em todas as áreas da nossa vida. Versículo 10 diz, se nós entendemos isso, nós nos tornaremos sábios e a nossa sabedoria nos dará prazer, pois nós começaremos a ver os resultados dessa sabedoria. Versículo 11, o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado, pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Eis aí a razão do grande desequilíbrio que nós vemos em nossos dias, onde o mal ele se confunde com o bem, apesar de a luz nunca se unir com as trevas. Então nós temos que entender isso para que a gente possa discernir, encontrar as pessoas que estão causando desequilíbrio em nossas vidas, para que a gente se afaste dessas pessoas, para que a gente se afaste de pessoas que só praticam o mal, só vivem dizendo mentiras. E não se enganem, a mentira atrapalha, a mentira prejudica, a mentira mata, a mentira é terrível. Quando nós começamos a tratar todas essas coisas, a prática do pecado é transgredir a lei de Deus, é a oposição a temer ao Senhor. Nós começaremos a entender que o fato de que nós estamos tão desprotegidos, o fato de que a nossa vida está em desequilíbrio, a causa disso tudo é a falta de temer ao Senhor, é a desobediência, a falta de reverenciar. A oposição à sabedoria é a tolice é desprezar o Senhor, a tolice é desprezar os mandamentos do Senhor, a tolice é não obedecer ao Senhor. Agora o oposto disso é a obediência, e quando nós nos pomos diante de Deus para obedecer a Tua palavra, isso é um ato de sabedoria.
Isso é ser sábio, porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e por isso são destruídos. Lembre-se que no estudo passado nós falamos que só existem dois caminhos, não três, não existe uma segunda via, mas somente dois caminhos: certo, errado, obediência e desobediência, vida e morte. Eis a questão, eis a escolha. Então entenda, para que a gente possa ser sábio e viver dias melhores, nós precisamos temer ao Senhor, obedecer a sua palavra, pois nós nos tornaremos sábios, e essa sabedoria e entendimento nos protegerão e nos livrarão de fazer o mal, e assim nós ficaremos longe de pessoas que vivem dizendo mentiras, pessoas que abandonam uma vida direita para ver uma vida de escuridão do pecado, pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado, pessoas desonestas em quem nós não podemos confiar. Então nós começamos a nos afastar dessas pessoas, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Então há uma decisão de que lado você fica, do lado da luz ou do lado da escuridão. A escuridão é morte, a luz é vida. Eis a questão. Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus, e que o entendimento e a sabedoria seja a coisa mais importante das nossas vidas. Sim, que o nosso coração esteja se deleitando, se regozijando, se alegrando em ser sábio e não tolo, em obedecer a palavra de Deus e não sermos egoístas ou qualquer outra coisa que se opõe à obediência. Que possamos viver vidas santas, justas e honestas. Que Cristo Jesus abençoe. Amém.